Fala feras, tudo beleza? Nessa aula, nossa aula 4 do nosso curso de MHS, a gente vai falar sobre período e lá no finalzinho a gente vai falar sobre frequência também, tá certo? É bem legal analisar período de sistemas oscilatórios e já te falo uma coisa importante. Todas as vezes que caiu MHS na prova do Enem, eles perguntaram sobre pêndulo, tá certo? Sobre período de um pêndulo simples, basicamente. Então é o seguinte, ó. Vamos começar essa brincadeira aqui. Olha só, importante também você ter assistido a nossa primeira aula, porque lá eu disse o que era uma força restauradora e mais uma vez aqui a gente vai voltar para esse conceito. Então é o seguinte, ó. Para um sistema que oscila com uma força restauradora do tipo F igual a Cx, o período do sistema é dado por T igual a 2π raiz de M sobre C. Onde, galera, esse C aqui, ó, é aquela constante lá da força restauradora. Na nossa aula 1, eu falei que no sistema massa-mola a constante é o K da mola. E no pêndulo simples, a constante era mg sobre L. Eu provei isso para vocês lá na nossa aula 1, ok? Professor, mas me fala aí, cara, mas o que é período? Pessoal, período é o tempo para uma oscilação completa, tá certo? Ó, não vale esquecer, uma oscilação completa significa percorrer 4 amplitudes. Pessoal, esse númerozinho aqui, ó, esse númerozinho é de ouro. Período é o tempo para percorrer 4 amplitudes. Deixa eu te falar o que é amplitude aqui, ó. Imagina você que eu soltei aqui esse pêndulo, subi essa massa aqui, pá, soltei ela. Ela vai ficar oscilando aqui, indo e voltando, indo e voltando. Aqui embaixo é a nossa posição de equilíbrio, né? Isso aqui vai ser a nossa posição de equilíbrio. E uma amplitude, pessoal, é exatamente, ó, essa vinda aqui. Isso aqui é uma amplitude. Então, ele vem, percorre uma amplitude, vai até o outro lado, né? Percorreu outra amplitude. Se eu não estiver considerando, por exemplo, atritos, tá certo? Como é o nosso caso aqui, não tem resistência do ar. A amplitude de descida é igual à amplitude de subida, tá? Então, já foi uma amplitude, outra amplitude, agora ele vai descer de novo, mais uma amplitude, e aí, ó, voltou para a posição em que ele estava. Então, veja, pessoal, que esse carinha aqui, ó, ele percorre exatamente 4 amplitudes. Então, período é o tempo para ele percorrer 4 amplitudes. Uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. Cuidado que muita gente pensa que uma amplitude é ir até o outro lado. Isso está errado, isso está errado. Então, desceu uma amplitude, foi lá outra amplitude, voltou uma amplitude, voltou outra amplitude. O tempo para ele fazer isso é chamado de período, tá? Não interessa onde esse cara começa. Por exemplo, se você começar a contar o tempo aqui de baixo, tá? A partir desse ponto aqui, ó. Então, ele foi uma amplitude, voltou 2 amplitudes, foi até o outro lado 3 amplitudes, voltou para cá 4 amplitudes, ó. Uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. O tempo para ele fazer isso é exatamente um período. Se eu pegar o sistema massa-mola aqui, ó, o esquema é exatamente o mesmo. O que seria o período aqui? Seria esse cara sair daqui, eu puxei essa mola até a amplitude máxima. Você sabe que quando eu soltar, esse sistema vai ficar oscilando aqui, em torno dessa posição de equilíbrio, tá? Então esse cara vai até o outro lado e volta. Esse cara vai até o outro lado e volta. Se tu contar direitinho, pessoal, você vai ver que aqui vai ter exatamente 4 amplitudes, ó. Uma amplitude do A até o zero. Do zero até o menos A, outra amplitude. Do menos A, na volta agora, do menos A até o zero, outra amplitude. Do zero até o A, de origem, mais outra amplitude, ó. Então, o tempo para percorrer 4 amplitudes é um período. Lembrando mais uma vez que não interessa onde esse cara começa. Se ele começar aqui do zero, né? Ah, professor, eu comecei a contar o tempo aqui quando ele estava passando pelo zero. Tá certo, né? Então ele vai até o outro lado, uma amplitude, voltou 2 amplitudes, foi até o outro lado, 3 amplitudes, voltou para o zero, 4 amplitudes. Claro que ele vai passar, tá? Esse aqui vai continuar. Mas enfim, ó, uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. O tempo para isso é um período, tá certo? Agora vamos ver a matemática da coisa, tá bom? Então é o seguinte, ó,
O sistema massa-mola, tu sabe que a minha força restauradora é do tipo K vezes X, né? Onde esse K aqui, ó, é exatamente a constante. Esse K é exatamente a constante oscilatória. Então, o período dessa coisa, tá lembrado como é que é a equação? Vai ser 2π, né? Raiz quadrada de m sobre a constante. Quem é a constante na minha força restauradora? É o próprio K, né? Então vai ser 2π raiz de m sobre K. Galera, essa aqui é a expressão para o cálculo do período, em um sistema massa-mola, né? 2π raiz de m sobre K. Em vez de ficar fazendo exemplozinhos numéricos, que eu acho isso bem bobo, tá? É mais importante, bem mais interessante a gente analisar o que é que depende e o que é que não depende. Então vamos fazer meio que uma tabela aqui, ó. Tá? Isso aqui ficar bem claro para você. Desse lado de cá, eu vou te mostrar o que é que depende e o que é que não depende o período do sistema massa-mola, tá certo? Então tá aqui o meu depende e aqui eu vou colocar o meu não depende. Não depende. Legal. Show de bola. Então vamos lá. De cara, esse 2π aqui é uma constante, tá certo? Não tem problema nenhum com esse 2π aqui. Então veja que só depende da massa e da constante elástica da mola. Só depende da massa e da constante elástica da mola. Vamos saber se essa relação é direta ou inversa? É só tu olhar para cá, ó. Se eu aumentar a massa do sistema massa-mola, o período, pessoal, também aumenta. E dizer que o período aumentou significa dizer que aumentou o tempo para uma oscilação completa, ou seja, o meu sistema ficou mais lento. Aumentar período, sistema mais lento. Então é o seguinte, ó, quanto maior a massa, maior o período, sistema mais lento. Ok, professor? Legal. Depende também da constante elástica da mola, ó, que é a dureza da mola. Pessoal, muito importante você notar isso, tá? A constante elástica da mola, ela mede a dureza da mola. Quanto mais K uma mola tem, mais dura ela, mais newtons por metro você precisa fazer para estender ou para comprimir essa mola. Muito importante você ter isso em mente. Mola dura, mola difícil de deformar, é mola com alto valor de K. E mola facilmente deformável são molas com baixo valor de K. Legal. Deixa eu colocar aqui uma outra cor para você, vou colocar de verde, que a relação entre K e T é uma relação inversa. Ou seja, se eu aumento a constante elástica da mola, eu diminuo o período, tá? E diminuir período, pessoal, significa dizer que ela vai realizar uma oscilação em menos tempo. Ou seja, ela vai ficar oscilando mais rapidamente, legal? Quanto maior o K da mola, menor vai ser o período e, portanto, a minha oscilação fica mais rápida. Legal? Agora vamos para a seção não depende. Essa aqui é incrível. Primeira coisa que não depende, galera. Pessoal, quando você quer saber se uma coisa depende ou não, quem te fala isso é a equação. Eu costumo dizer muito para as pessoas, para meus alunos, para meus amigos que falam, física é muito chato, matemática é muito chato. Pessoal, tudo fica mais bonito quando você sabe ler uma equação. A equação, ela traduz o que a natureza tem para te dizer. É ali que está contida uma informação. Para as pessoas levianas, para as pessoas bobas, uma equação é somente uma fórmula para jogar valores e achar um resultado numérico e marcar uma alternativa. É por isso que muitas vezes a ciência acaba ficando monótona, chata, porque a pessoa não sabe olhar para essa equação. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que o período do sistema massa-mola não depende é da gravidade. Professor, sério, não depende da gravidade? Não. Por que não depende da gravidade? Porque na minha equação não tem gravidade. Então não depende, pessoal, da gravidade. Ou seja, tanto faz esse cara tá na Lua, na Terra, em Júpiter, no vácuo, no espaço, no Sol queimando, o período vai ser o mesmo. Tá? Então não depende da gravidade. Ei, professor, mas espera aí, e se você pegar, por exemplo, um sistema massa-mola que vai oscilar assim, ó? Professor, agora você vai ter o peso aí, né, para baixo. Ou seja, agora sim,
a gravidade deve influenciar. Por exemplo, se eu estiver na Terra, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu estiver na Lua, a gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, professor, agora eu tenho certeza que a gravidade vai influenciar. Pessoal, não vai. Não vai. Não depende em hipótese alguma da gravidade. Se esse pêndulo está na vertical, se esse sistema massa-mola está na horizontal, se está na vertical, tá? Se ele está desse jeito aqui na horizontal, se ele está desse jeito na vertical, não depende em hipótese alguma da gravidade, tá certo? Professor, e se eu colocar agora esse sistema massa-mola, por exemplo, em um elevador e esse elevador subir acelerado? Também não vai depender de acelerações do qual o sistema massa-mola está. Não vai depender da aceleração do local. Não depende de gravidade, não depende de aceleração. Não depende de angulações também, ó. Se eu pegar esse sistema massa-mola aqui, a mesma massa e o mesmo K, e eu pegar agora, por exemplo, ó, um sistema massa-mola, não, professor, agora é sério. Um plano inclinado, por exemplo, aqui com 30 graus. E eu vou colocar esse cara, ó, eu vou colocar esse cara para oscilar. Eu vou colocar esse cara para oscilar aqui, né? Ele vai ficar indo e voltando aqui em cima desse plano inclinado. Professor, é sério que a angulação não vai influenciar no período? Não, pessoal. Se for a mesma massa m e se for a mesma mola, ou seja, a mesma constante, o período vai ser o mesmo. Não depende de estar na vertical. Não depende da gravidade, não depende de angulações, pode ter aqui 30 graus, 40, 50, 90, tanto faz, tá certo? Não depende de angulação. E agora, a coisa mais estranha que você pode perceber, essa aqui é demais. Não depende da amplitude. Como assim, professor? O período do sistema massa-mola não depende da amplitude. Professor, me explique isso melhor. Vou te explicar. Vamos supor que você pegou um sistema massa-mola aqui e que você colocou esse bloco para oscilar entre as posições 2 e 4, tá? 2 e 2, desculpa. Aqui é 2, tá? E aqui vai ser 2, ó. Esse meu sistema agora vai estar oscilando entre essas duas posições. Considera aqui 2 metros. O que é o período? A gente já viu, né? Aqui menos 2. O período vai ser o tempo para esse cara ir sair daqui, ir lá do outro lado, né? Fazer a volta e voltar. A gente já sabe, galera, que isso aqui vai dar quantas amplitudes, hein? Vai dar 4 amplitudes. 1 amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. Vamos supor que a amplitude sendo 2 metros, o período desse cara aqui, ó, porque o período foi de 2 segundos. Legal, tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um novo sistema massa-mola, só que agora eu vou aumentar a amplitude, ó. Agora eu vou aumentar a amplitude. Vamos colocar aqui em cima para ficar com mais espaço. Eu vou colocar esse sistema massa-mola aqui, ó. Vamos supor que eu aumentei a amplitude para, sei lá, vamos exagerar aqui, para 5 metros. Esse meu bloco agora vai estar oscilando entre 5 e menos 5 metros, tá? Se tu medir o tempo, pessoal, para uma oscilação completa, ou seja, para 4 amplitudes, o tempo para esse cara sair daqui e ir até o outro lado, fazer meia volta e voltar, se tu medir esse tempo aqui, pasme, você também vai achar 2 segundos. Tanto faz se a amplitude é 2 metros ou a amplitude é 5 metros. O período vai ser o mesmo se a massa for a mesma e a constante elástica da mola for a mesma, tá? É muito interessante você notar isso. Professor, mas assim, me diz qual é a lógica disso aí. Pessoal, a lógica, apesar de você ter puxado mais estes 5 metros aqui, ó, né, ele vai estar oscilando aqui para um lado e para o outro. Apesar de você ter puxado mais, só que, apesar da distância ser maior, só que a força elástica também vai ser maior. Então, acaba uma coisa compensando a outra. Você vai puxar mais, só que você vai puxar uma distância maior, só que a força elástica também vai puxar mais. Então, é meio que uma compensação, tá? E o período acaba ficando exatamente o mesmo, sem depender da amplitude. Tá certo, pessoal? Legal, né? Então, mais importante do que ficar fazendo continha, tá? É você saber do que depende e do que não depende, tranquilo? Então vamos para o pêndulo agora, ó, vamos para o pêndulo. Lembrando que eu já provei para vocês que a força restauradora, lá na nossa primeira aula, que a força restauradora que vai puxar o pêndulo para a posição de equilíbrio é uma força desse tipo aqui, ó, mg sobre L vezes x. mg sobre L vezes x, aonde esse mg sobre L aqui seria, no caso, a minha constante do pêndulo. Então, o período do pêndulo, tá? A gente vai calcular como sendo 2π, né? 2π raiz, como eu já falei para você da equação geral,
Lembrando que a equação geral é essa aqui, ó, 2π raiz de m sobre c, tá? Então isso aqui vai ser 2π raiz da massa do pêndulo dividido por c. Só que quem é c? mg sobre L. Então isso aqui vai ficar mg sobre L, tá? Tudo aqui dentro da raiz, tudo dentro da raiz. Legal? Quando eu fizer a operaçãozinha aqui, ó, divisão de fração, repito, a primeira eu multiplico pelo inverso lá de baixo. Isso aqui vai ser 2π, né? Raiz m, repito a primeira, vou multiplicar pelo inverso de mg sobre L, que é somente L sobre mg. L sobre mg. Eu posso passar o samurai aqui, massa cancela com massa, e você chega finalmente na expressão do período do pêndulo. Ó. O período do pêndulo vai ser 2π raiz do comprimento do pêndulo dividido pela gravidade. 2π raiz da marca da televisão. Que marca, professor? Samsung? Não, LG. 2π raiz de L sobre G, tá certo? Então, mais uma vez, vamos fazer aqui a nossa divisão depende, não depende. Eu vou te provar com a simulação computacional isso. Vamos lá colocar aqui a nossa divisão depende e não depende, para a gente fazer essa análise aí e ficar feliz. Eu vou te dizer o que foi que caiu no Enem sobre isso no ano de 2015, tá certo? Então é o seguinte, vai lá. Se você olhar para a expressão, 2π é uma constante, depende do comprimento do pêndulo, né? Depende do comprimento do pêndulo e depende da gravidade. Agora sim, o período do pêndulo depende da gravidade, tá certo? No sistema massa-mola, não. Então é o seguinte, ó. Quanto maior o comprimento, se você olhar para cá, quanto maior o comprimento, maior o período. Pessoal, maior período, o pêndulo fica mais lento. Ele vai demorar mais para realizar uma oscilação. Então é uma relação direta, ó. Quanto maior o comprimento do pêndulo, maior vai ser o período. Ou seja, mais tempo ele leva para fazer uma oscilação. E com relação à gravidade, é inverso, ó. Com relação à gravidade é inverso. Se você, por exemplo, aumenta a gravidade, tá? Mudando de planeta, claro, só seria possível mudando de planeta. Se você aumentar a gravidade, você diminui o período. Pessoal, diminuir período significa dizer que ele vai ficar mais rápido, ele vai oscilar em menos tempo. Quanto maior a gravidade, menor, no nosso caso, ó, menor será o período e o sistema ficará mais lento. Tem uma coisa que está intrínseca aqui, ficará mais lento não, ficará mais rápido, né? Tem uma coisa que está intrínseca aqui que é muito perigosa e foi exatamente isso que o Enem cobrou de vocês no ano de 2015. Pessoal, intrinsecamente depende da temperatura do pêndulo também. Por incrível que pareça. Se concentra para tu entender essa lógica comigo, tá? Se liga para tu entender essa lógica comigo. Pessoal, se eu pegar a haste de um pêndulo, ó, isso aqui é um pêndulo, tá certo? Isso aqui é uma haste. Isso aqui é uma haste e ela pode sofrer dilatação. Se você aquece alguma coisa, essa coisa vai dilatar, tá certo? Então, se você dilata a haste do pêndulo, se você aumenta a temperatura, tá? Você vai aumentar o comprimento da haste do pêndulo, né? Porque ele vai se dilatar. Então, quanto mais temperatura, maior comprimento, maior período, o pêndulo fica mais lento, tá certo? Então, olha que legal. A temperatura é direta, o período é diretamente proporcional à temperatura, ó. Quando eu aumento, aqui ia ficar T grande de todo jeito, tá certo? Mas enfim, não precisa nem escrever, só tu se ligar no que eu tô falando. Quanto mais temperatura, mais comprimento, a haste se dilata, mais comprimento, maior período, o pêndulo fica mais lento, tá certo? Então, por exemplo, um relógio de pêndulo, ele atrasaria. Ele ficaria marcando a hora de forma mais lenta e o relógio atrasaria. Agora vamos fazer o raciocínio inverso? Se você pegar um relógio de pêndulo e levar ele para um local muito frio, galera, local muito frio vai acontecer uma contração térmica na haste do pêndulo, ocasionará menor comprimento. Menor comprimento, galera, menor período. Menor período significa dizer que ele oscila mais rápido. Ele vai oscilar mais rápido. E para um relógio, nesse caso, se você levar esse relógio para um lugar mais frio, esse relógio adiantaria. Ele ficaria oscilando mais rápido. Então, muito importante você notar isso aí, ó. Depende basicamente de duas coisas, comprimento e
Gravidade, a temperatura está intrínseca no comprimento, né? Não depende, não depende. Aqui é uma coisa legal, ó. Eu provei para vocês mais uma vez na primeira aula que o pêndulo ele só é um MHS se você tiver ângulos entre 0 e 10 graus, tá? Maior do que 0 e menor ou igual a 10 graus. Então, se você tiver nesse intervalo aqui, todas as questões consideram intervalos de 0 a 10 graus. Se você tiver nesse intervalo aqui, não depende do ângulo que você vai abrir. Se você colocar 2 graus, o período é o mesmo. Se você colocar 8 graus, o período é o mesmo. Se você colocar 1 grau, o período é o mesmo. Então, não depende, pessoal, da amplitude, do ângulo que você vai abrir o pêndulo, tá certo? Não depende, ó, do ângulo, claro, mais uma vez, considerando que esse ângulo ele está entre 0 e 10 graus. A outra coisa, e essa é a coisa mais legal, não depende da massa do pêndulo. Essa é muito estranha. Não depende da massa do pêndulo. Ah, professor, por que não depende da massa do pêndulo? Olha para a nossa equação, não tem massa. Professor, mas tem gravidade. Se tiver mais gravidade, mais massa. Não. Se tiver mais gravidade, você vai ter mais peso. Só que peso é completamente diferente de massa. Massa é uma característica tua. O peso depende do local onde tu está, tá certo? Então não depende da massa, nem do peso também. Não depende da massa. Tanto faz você colocar uma formiguinha para oscilar, ou tanto faz você colocar um elefante. Pessoal, o período será o mesmo. É incrível isso, tá certo? É incrível. E para te mostrar que isso acontece, eu vou usar uma simulação computacional aqui bem legal. Olha, eu vou colocar aqui uma massa, por exemplo, de 50 gramas, tá? Na verdade, 500 gramas, né? E vou abrir aqui, ó, esse pêndulo, nosso pêndulozinho de 8 graus. Soltei, não tem atrito, ele vai ficar oscilando aí a vida toda. E eu vou medir aqui o período desse cara. Vamos lá. 4 amplitudes, 2.8403. Legal, 2.8403. Agora, eu vou aumentar a massa, coloquei para 2.1 kg, aumentei muito a massa. E aí, o que será que vai acontecer com o período? Nada, não vai acontecer nada. Não depende da massa, como a gente já tinha falado, tá? Então, se eu colocar esse pêndulo grande para oscilar e colocar ele para medir o período, você vai achar o mesmo valor, tá certo? Vamos lá, ó. 2.8403 não depende da massa, não depende da massa do pêndulo. Muito legal aí a gente notar essas coisas importantes. Bom, para a gente encerrar, só toma um cuidado, existe o conceito de frequência. Frequência é quase a mesma coisa que o período, mas eles são inversos. A frequência, pessoal, a frequência é o número de oscilações, tá? O número de oscilações por tempo. Isso aqui é medido em hertz. Portanto, ó, dizer que um MHS tem uma frequência, de 200 Hz, significa dizer que esse cara realiza 200 oscilações a cada segundo. Ele realiza 4 amplitudes, ele vai lá do outro lado e volta 4 amplitudes em 1 segundo. Qual é a relação matemática entre frequência e período? Eu vou te provar aqui verbalmente, ó. Período é o tempo para uma oscilação completa. Frequência é o número de oscilação por tempo. Um é tempo para oscilação, o outro é oscilação por tempo. Um é tempo para oscilação, o outro é oscilação por tempo. Então fica fácil notar que a frequência é o inverso do período. Eu posso escrever que a frequência é 1 sobre t, ó. Claro, eu posso escrever também que t é 1 sobre f, tá certo? Então, se você quiser calcular a frequência, basta que você calcule o período e depois você inverta, coloque 1 sobre essa coisa. Matematicamente, se eu inverter essa minha expressão aqui, ó, né? Se eu inverter isso aqui, basta que você inverta todos os termos. Então, por exemplo, para o sistema massa-mola, ficaria 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Veja que eu inverti aqui tudo, tá? O 2π eu inverti, era aqui M sobre K, eu inverti e coloquei K sobre M. Isso aqui para o sistema massa-mola. Isso aqui para o sistema massa... Se você pegar para o pêndulo simples, o período do pêndulo simples, ó, 2π raiz de L sobre G. Então, você se inverter, você vai ter 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Então, só tomar esse cuidado aí, ó,
frequência é o inverso do período. Então tá aí, nossa próxima aula será sobre questões, nossa aula 5 será sobre questões de sistema massa-mola e pêndulo, falando agora de período. Fica ligado, acompanha nosso canal, divulga esse nosso projeto, dá o teu comentário, dá a tua curtida para o nosso sonho, nosso projeto crescer cada vez mais e poder alcançar cada vez mais pessoas. Conto com você, forte abraço, valeu e tchau, tchau.